Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais um vídeo aí do canal Mangake, que é um SBS 102, já ia falar 1002. O poder final de Luffy vai ser duas Akumas no Mi, a última forma de Haki, do Haki de visão futura. Bora ver então o que ele vai comentar sobre esses assuntos do título e mais alguns outros que ele responde dos inscritos dele que ele faz na comunidade, enquete. Ele tá com o Bruno aqui no início, não sei de onde ele tira esse vídeo, mano. Eu acho que ele se mandou no WhatsApp esse vídeo, velho. Porque sei lá, não me lembro de ter visto aqui no canal do Bruno, só se ele fez algum tempo atrás ou em algum vídeo além dos que eu assisto e eu não vi, porque não sei de onde ele tira essas paradas. Bora ver então, espero que tenham gostando dos reacts aqui do canal. Não esqueça de deixar um like e se inscrever pra dar um apoio sem mais enrolação. Bora pro vídeo, play. Agora um alerta importante para você que é pai de criança ou de adolescente. Os perigos da exposição a conteúdos violentos, sério. Eu acho que eu já vi isso sim em algum lugar. Denunciam com muita preocupação, acessando material que tem uma aparência inofensiva, mas que trazem cenas de violência explícita capazes de chocar até um adulto. Saio da jaula, aqui sim. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Já não consigo. Eu não consigo entrar nesse vídeo. Porque que dia que é hoje? É o dia mais aleatório da semana. É o dia de escrever o nome do seu inimigo. Cruzioncos para os jovens. Caminhão pra dentro da sua casa. Se você assiste anime, é coisa do cão. Eu já falei pra vocês que no começo do canal eu falava fruta do diabo. Aí um inscrito mandou uma mensagem: Evandro, tem como você parar de falar fruta do diabo? Porque minha mãe ela é mega religiosa. Escutar que eu tô vendo um vídeo sobre a fruta do diabo, ela vai comer vive. Então nunca mais falei. Pode reparar que eu só falo fruta ou Akuma no Mi. Por quê? Porque os youtubers são um perigo também. Cuidado, meus amigos. Se você gosta de anime, você tá do lado mal da força. Esse é o SBS. Quer mandar tua pergunta pro lado do mal? Caralho. Pior geração? O pior é que tem gente sim que é assim, velho. Lógico, né, que é o lado mal. Só tem bicho doido aí, doido. Manda tua pergunta aqui. O link tá aqui embaixo, tá bom? Mande suas perguntas pra ser respondidas por eu, que não sou uma boa influência. E bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do André Luiz. Eu disse no vídeo que eu fiz sobre o Shanks que ele poderia ser o Yonko mais forte por conta do aumento de poder na progressão da obra. Isto quer dizer que o Kaido vai ser o top tier mais fraco, já que ele será o primeiro a ser derrotado? Não. De forma alguma. Eu que ele tira esses óculos, velho. Acho que ele corta com os papelão em casa separado. Mais forte do mundo. Ainda vai se manter aquela coisa de no 1 contra 1 aposte no Kaido. Olha o tanto de dano que ele já levou. Carregando Nigashima, 16 golpes, 16 personagens poderosos, supernovas. Tomou golpe nomeado, tomou golpe de Haki do reinfundido, tá bom? E essa coisa da progressão, pensa o seguinte, galera. É muito simples, vamos pegar aqui os comandantes. Eu tenho certeza que nenhum de vocês acha o Katakuri mais fraco que o King ou Queen. Por quê? Porque o Luffy não lutou com eles, com o King e com o Queen. Entenderam? Então o Katakuri é aquele cara que você fala, ele é muito forte, ele não perde pra esses caras. Eu particularmente discordo. Hoje em dia eu já acho sim o King, por exemplo, provavelmente mais forte que o Katakuri. Eu não tenho como provar porque a gente viu a luta do Katakuri contra o Luffy, foi muito boa. Mas pô, o Luffy tá muito mais forte hoje em dia também, tá ligado? E o King com certeza dá um trabalho muito maior. Mas o que vai trazer um aspecto, aí que vem a dúvida, né? O que vai trazer um aspecto do King parecer mais fraco pode ser porque ele não está lutando com o Luffy, mas com o Zoro. E a gente sempre teve a visão que o Zoro é inferior ao Luffy. E se o Luffy teve dificuldade com o Katakuri, o Zoro venceu o King, vamos supor que acontecesse um ano, logicamente o Katakuri é mais forte, só que as épocas são diferentes. Hoje em dia o Zoro também está muito mais forte, pode ser que hoje o Zoro esteja talvez até mais forte do que o Luffy na época que lutou contra o Katakuri. Mas também vem a questão, o Katakuri não está mais forte, será? Por que o Katakuri teria que parar de evoluir lá? Se o Katakuri continuou evoluindo, que eu acredito que possa ter acontecido porque a luta do Luffy contra ele foi muito boa e ele perdeu, mas logicamente ele não gostaria diretamente de ter perdido, gostaria de ter também sido mais forte naquele momento e acho que ele deve ter sido o tipo de cara que procura ser mais forte, pode ser que ele sim esteja mais forte hoje, aí sim eu teria minha dúvida, mas comparando a época e o tempo, eu acho que hoje eu diria que pode ser sim que o King seja mais forte do que o Katakuri, sim, eu não botaria um Queen da vida mais forte que um Katakuri,
porque eu acho que eu sempre colocaria a comparação entre comandantes, mas eu colocaria assim o King talvez mais forte, e também tem outros comandantes que eu acho que podem ser mais fortes que o Katakuri sim, mas é um chute, né, porque a gente ainda não viu a extensão total do poder desses outros além do Katakuri, porque o Katakuri a gente viu uma luta de início a fim, como ele funciona totalmente, viu que ele é muito forte, mas não vimos, por exemplo, toda a extensão do poder do King, vimos passando dificuldade, mas temos que entender, como eu já falei, que eles agora também estão lutando contra pessoas que estão muito mais fortes que naquela época. Se um Zoro tivesse lá para lutar contra um Katakuri naquela época, pode ser que o Katakuri não conseguisse fazer muita coisa, ou pode ser que fosse uma luta muito acirrada, como foi a própria luta do Luffy contra o Katakuri, não sei. Comentem, quero ver a opinião de vocês sobre esse assunto também. Eu não acho que o Shanks seja realmente um inimigo que o Luffy enfrente, mas que mostre seu poder em outros pontos, como a Grande Guerra Final, como Barba Negra, como, sei lá, Insama, como Almirantes, Marinha, entenderam? Então, por isso que o Shanks tem tudo para ser o Yonkou mais poderoso. Não necessariamente porque ele vai enfrentar o Luffy e demonstrar todo o seu poder e derrotar o Luffy num contra um. Mas tem que ter essa progressão para o nosso protagonista, sempre acompanhando o aumento de poderes. Afinal, imaginem que após derrotar o Kaido não temos mais ninguém do nível dele para se poder lutar. Então o Shanks ele tá realmente nivelado com todos os imperadores, mas ele tem esse grande diferencial que é o quê? Ser humanizado. É um cara de um braço só, tem uma lógica por trás dele, não é como Big Mom, o Kaido, mesmo o Barba Negra que quebrou tabus, entenderam? No meu ponto de vista, eu encaro isso como sendo o personagem mais forte, porque ele não tem, entre aspas, trapaças por trás dos seus poderes. Ele é um cara que tem uma ambição muito forte. Sacaram? Então é mais ou menos nessa linha. Não quer dizer que isso vai diminuir os outros Yonkous nunca. Kaido, até o final de One Piece, vai ser a criatura mais forte do mundo, tá? Felipe Costabile. A pergunta dele é sobre... a criatura, se levar em consideração a ideia de uma criatura, né? E os outros ali não serem criaturas diretamente, serem mais humanizados. Mas eu acho que essa parada de 1 contra 1 sempre aposta em Kaido serve pro momento atual, tipo, em que nós estamos vivendo, vamos dizer, dentro de One Piece, até o momento em que essa frase foi falada. Não significa que pra sempre vai ser assim, apesar de 1 contra 1 sempre aposta em Kaido, dá a remeter ao sempre, né? Mas eu acho que, por exemplo, se tivesse um Barba Branca ou um Gold Roger, eu não acho que o Kaido num contra um venceria eles. Ou quem sabe até o próprio Barba Negra com um pouco mais de treinamento, né? Porque já que ele possui 2 Akuma no Mi, eu acho que tem pessoas que são as exceções. Ou o próprio Luffy, talvez, no futuro, quando tiver muito mais forte, entendeu? Tem as exceções a serem adicionadas aí que é complicado de se levar em consideração. Por a capa do Dragão Rosa, né? Ela tem Luffy, Robin e o Usopp, os 2 primeiros, tendo uma grande importância atualmente no arco de Wano, como Luffy com a difícil missão de enfrentar Kaido e Robin se tornando alvo da CP0. Seguindo essa linha, é possível imaginar que o Usopp terá uma grande importância semelhante neste arco? Gostaria de saber qual seria a minha aposta que o Usopp teria de destaque tão importante quanto esses personagens. Olha, eu não acho que é o arco do Usopp brilhar, mas tem uma mentira contada por ele que, você sabe, mentiras se tornam realidade. Ele contou, ele falou pra mãe dele que queria fazer um remédio que curasse todas as doenças. Em Wano agora ele fez aquele tal daquele óleo de sapo. E pode ser que tem algumas propriedades aí nesse óleo de sapo que podem ser utilizadas, quem sabe, para curar as Smiles ou algum tipo de enfermidade, ou Chopper transforme isso em algo maior. Talvez essa seja a importância do Usopp, achar esse óleo de sapo. Em Wano tem coisas... Que droga, hein? Que importância de merda. Parecem muito fortes para a parte de medicina. Tem a coisa do Hiruluki sobre as cerejeiras. Ele viajou a um país no oeste onde ele foi curado, e o Wano, curiosamente, está a oeste da jornada deles. Então tem essa coisa da cerejeira. Tem uma coisa que é bem esquecida pela fandom, que é o chá feito pela Tsuru, a esposa do Kinemon, para curar o envenenamento. Aquela erva ela tem um nome, e tem esse tal desse óleo de sapo. Então pode ser isso, o brilho do Usopp. Eu não consigo ver. Eu particularmente, eu acho... Porque a gente vai ficar falando, me xingando, falando que eu tô falando que é merda, mas é muito importante essas coisas. Eu sei que é importante, só que eu particularmente vejo essa importância melhor pro Chopper. O Chopper que é o cara que vai descobrir as curas e as coisas. E mesmo que o Usopp tenha um destaque sobre isso, daqui a pouco o Chopper aparece com uma coisa muito maior e, tipo, quem é o Usopp do lado do Chopper pra essa descoberta, entendeu? Então tem que ter uma coisa diferente, porque eu acho que isso daí é uma ligação que funciona melhor com o Chopper sendo o principal, não o Usopp. O Usopp vai estar sempre na sombra dos outros se ele estiver fazendo coisas que é pra adicionar a melhoria de outra pessoa. Muito mais acontecendo pra ele nesse ponto, visto que as lutas já foram meio que montadas com os chapéus de palha e não é momento dele. Eu também não penso que o Oda imagine coisas tão grandiosas há muito tempo.
como contar capítulos, inverter capítulos ou colocar diversos detalhes em uma capa de 20 anos atrás, já pensando no que aconteceria. Eu creio que ele colocou a dica do Momonosuke, porque o ano Oda já tinha imaginado. Mas quando você imagina, quando você é um autor, um escritor, quando você tem uma concepção de uma história que você quer utilizar, você não tem toda ela pronta na sua cabeça. Então provavelmente ele já tinha pensado ali nos personagens que ele iria utilizar, que é o Momonosuke, toda essa coisa do Momotaru. Mas não acho que ele pensou tão profundamente que esses 3 personagens fariam coisas tão grandiosas. A Robin, em qualquer arco que ela estiver, ela vai ser importante, por conta do conhecimento dela. Entenderam? Então o destaque dela em Wano é o destaque dela em qualquer outro arco, por conta desse conhecimento e das pessoas estarem atrás dela, tá bom? Maria Eduardo, depois que foi citado que supostamente Kaido e Yamato são Onis, muitos disseram que é justamente por isso que os Piratas das Feras usam chifres falsos como adornos, porém esqueceram de Black Maria. Os chifres dela não são falsos e parecem não ter relação com a fruta dela. Será que a Black Maria também é descendente dos Onis? Excelente pergunta, meu amigo. Tem Uchi e Peijuan também. A Uchi, né, tem aquele chifre que não dá pra saber se é adorno ou não. Curiosamente, a Black Maria nasceu em Wano. Olha que coisa magnífica. O Vivrecard disse que ela nasceu em Wano, o que não faz muito sentido, porque... Cara, tem um nariz no óculos do Evandro, velho. De Wano também, ou teria o personagem. Olha o tamanho da Black Maria. É interessante que não vimos nenhum personagem em Wano com aquela estatura. Ela tem a altura basicamente do Kaido. Legal isso, interessante, né? Então assim, de repente o Kaido ele tem um motivo para estar em Wano. Todos assumimos que é por conta de Joy Boy, mas se tiver algo a mais por trás disso, pode ser Ryuma, pode ser o dragão que ele cortou, e pode ser a raça deles, visto que Ilha de Onigashima e aquela espada enorme fincada naquele lugar. Então tem grandes mistérios ainda por trás disso. Vale lembrar que Uchi e Peijuan, também no Vivrecard foi revelado que o pai deles era um pirata notório que acabou morrendo e o Kaido adotou eles depois disso. Então tem alguns mistérios ainda por trás disso. Muitos mistérios acontecendo. Vale destacar que os chifres são um pouco diferentes ali do Kaido, Yamato, Uchi, Black Maria é um pouquinho mais parecido, mas tem coisa a mais por trás disso, tá bom? Não se esqueçam de Black Maria, a sua estatura principalmente, seus chifres e a grande incógnita nisso tudo. Ela é residente de Wano, ela nasceu em Wano, porém não temos nenhum outro personagem que chegue perto dessa altura. DZN Genal Rox. No SBS 100 eu disse que o Luffy não conseguiria tirar as algemas de Kairoseki de Yamato caso fosse ele usando as algemas também, pois não teria força e concentração para usar Haki mesmo que treinasse. Então quer dizer que Yamato derrotou Uchi com um golpe sem nenhum revestimento de Haki? Ou que Yamato era mais forte que Luffy? Pelo menos no atual momento era capaz de fazer algo que ele não podia. Pergunta maravilhosa. Luffy não pode tirar suas algemas, não pode usar Haki quando está com Kairoseki. Porém Yamato nocauteou o Uchi, que tem uma pele grossa pra caramba, e vimos que tem Haki, pelo menos no Haimei Haki tem Haki. Essa pergunta é muito boa porque acaba gerando um confronto. Lembre-se que eu falei sobre coisas fora do canon que podem ser levadas a sério quando não interferem diretamente o que está na história principal. Na história principal nunca foi dito que as algemas de Yamato eram de Kairoseki, pelo menos as explosivas, a que ela estava usando atualmente. Foi dito no Vivrecard. Então não sabemos se essas algemas tinham Kairoseki ou eram somente explosivas, e se as de Kairoseki foram utilizadas no passado, entenderam? Eu não acho que Yamato conseguiria usar Haki se tivesse com as algemas atual. Tá bom, galera? O Luffy também não demonstrou nenhum tipo de, sei lá, de vacilar ou colocar as mãos ali pra... Porque geralmente quando tem isso, quando o Luffy coloca a mão em Kairoseki, ele demonstra, né? Ele pelo menos faz uma face. Não, ele tirou ali tranquilamente. As coleiras explosivas, pelo menos a que o Luffy usou, não tinha Kairoseki, se vocês olharem lá Yodon. Tanto que ele usou Haki contra os oponentes que ele estava lutando na arena. Galera, acaba ficando essa dúvida no ar. O Oda, ele tinha que ter colocado se essas algemas, as explosivas, contêm ou não. Não dá pra saber. Não dá mesmo. Essa aí realmente interessante. Pegou no pulo do gato.
Vamos ter que mandar um SBS lá pra perguntar pro Oda. É. Derek Velasco, quais serão os personagens a voltarem Vê que o Oda vai inventar aí pra colocar que nem ele fez naquele cara da porta lá aquela vez. Nem disso. Excelente pergunta. A taxa de sobrevivência lá é 0,07%. Estão levando um navio cheio de gente lá. Vai voltar nessa faixa aí de pessoas vivas. E quem são? São os grandes figurões. Eu chuto que deve voltar o quê? Uns 2% vivo do continente? Não, acho que eles vão para desbravar e talvez com a ajuda do Dom as pessoas sobrevivam em maior escala. Quem tem boas chances de voltar vivo? O Jin, o Hisoka. Será que o Kuroro volta vivo do continente? Ou ali eu acho que ele encontra o fim dele ali. Eu acho que o continente escuro vai ser o fim do Kuroro, viu? Com toda certeza. Ou não, talvez ele consiga escapar de alguma forma. Beyond, Kurapika, Leório. Kurapika talvez não volte do continente escuro, hein? Porque as origens do clã Kurta muito possivelmente são desse lugar. E talvez ele encontre pessoas que façam ele querer viver novamente. Esqueça toda essa coisa de vingança e acabe ficando ali no continente. Até faça uma ponte depois para levar o Gon e o Killua para esse lugar. Mas quem vai ficar vivo? Só os figurões aí. Porque de resto vai servir tudo de abate para os monstros. Para mostrar o nível de ameaça que é o continente. O Amado Júnior. Mano, assim, velho. Eu sei que o criador de Hunter x Hunter ele tem alguns problemas aí pessoais que é complicado, né? E ele não conseguiu mais escrever por causa disso. Mas eu vou dizer o que eu acho sinceramente. Já falei em alguns vídeos antigamente, mas vou falar de novo. Porque é sempre bom a gente estar renovando aí pra pessoas novas que estão chegando. Tipo assim, eu acho que particularmente aqui, ele no início, ele realmente não continuou escrevendo pelo problema, aquele que ele tava na coluna realmente. E depois ele meio que talvez desanimou ou tentou esperar um tempo pra fazer algo. E hoje eu acho que ele não se sente seguro. Eu acho que essa é a realidade. Hoje eu acho que porque, cara, tem várias formas que ele poderia continuar a obra. Em si, a obra não depende só dele estar sentado fazendo. Ele pode, de milhares de formas, conseguir pessoas que continuem com a história canônica dele, com os traços dele, com ele supervisionando sem precisar estar se cansando para trabalhar com a obra. Tem muitas formas que pode continuar a obra. Eu acho que ele não se sente seguro, para dizer a verdade, porque assim, muitas obras boas, com o passar do tempo, elas têm se tornado ruins nas suas continuidades, por causa que eles tentam continuar e depois eles não conseguem pegar o mesmo ritmo. Eu acho que o tempo que ele ficou parado por os problemas que ele não estava conseguindo continuar, quando ele pensou em continuar, ele não teve talvez ideias boas o suficiente para sentir que a obra poderia ter sucesso. E cara, ao meu ponto de vista, é um desastre para Hunter x Hunter se a partir, sei lá, de onde está agora ele não conseguisse construir de uma forma legal e ficasse ruim, vamos supor assim. Porque isso pode acontecer, não é porque um escritor ele fez uma obra boa que ele vai fazer todas, ou porque ele continuou bem que ele vai acabar bem. Isso daí não é assim exatamente que acontece. E eu acho que ele realmente ele não se sentiu seguro de continuar a obra, por isso que ele não continuou mais. Porque como eu falei, tem várias formas que pode dar pra continuar essa obra aí de Hunter x Hunter e não veio mais a obra. Eu acho que ele tem medo da obra dar errado, da continuidade, não ser como ele esperava. E ele preferiu parar por ali, porque eu acho que, como eu falei, se Hunter x Hunter vem ruim agora, a partir, vamos supor que ele continuasse e viesse ruim, é um desastre muito maior do que parar pra sempre onde parou, porque vai ser pra sempre uma obra lembrada como uma obra incrível, porque é muito bom. Mas se agora o final é ruim, a obra perde todo o destaque anterior. Tem um anime aí atual, por exemplo, que ele tem seus erros durante a metade ali, ele não é totalmente perfeito, mas é um anime que foi muito hypado, por exemplo, que por mais que ele tivesse seus defeitos, ele foi muito hypado, e quando ele chegou o final, que ainda não saiu o anime, mas já tem em mangá, o anime, ele perdeu a credibilidade lá pra baixo, que é Shingeki no Kyojin, por exemplo. Os finais agora têm sido muito, muito fora do contexto do que era a proposta aparentemente da obra, e principalmente o final que ainda não saiu no anime. Ou seja, uma obra que foi estragada pelo seu final, uma obra que tinha tudo pra ficar pra história. Como eu falei, tem muitos erros, não é a obra perfeita e tudo mais, mas é uma obra que era muito legal e que muita gente gostaria. E o final vai estragar essa obra, entende? E isso acontece com muitas obras por aí, às vezes não tão famosas, às vezes um pouco mais famosas. E Hunter x Hunter se escapa disso por causa disso, talvez. Eu acho que é isso daí que acontece. Ao meu ponto de vista, é isso. O Junior mandou uma pergunta que não é uma pergunta. Mas queria dizer que começou a ler, assistir One Piece por conta dos meus vídeos. Muito da hora meu trabalho. Muito obrigado, cara. Uma das melhores coisas de criar conteúdos... Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu vou falar mesmo assim. Mas uma das melhores coisas, se eu puder falar que eu posso usar essa influência, é instigar as pessoas a lerem, a conhecerem novas obras. Então eu fico muito feliz quando uma pessoa manda uma mensagem dessa. Vou até pôr meu óculos aqui do
do Toguro 230 por... Que óculos feio, cara. Né? Se alguém achar um óculos do Toguro... Não é Toguro do Maçã Maromba, não. Os caras tá me mandando o Juliette do... Eu falei que o óculos do Toguro, os caras mandam o Juliette do Toguro Mansão Maromba. É do Yu Yu Hakusho, demônio. Aí, que óculos... Bom, obrigado pela sua mensagem. Eu fico muito feliz quando as pessoas começam a acompanhar uma série que eu estou falando aqui no canal. Quero trazer outras, obviamente. Kingdom, né, pessoal... fala de Kingdom, vou falar, calma. Vou falar Tokyo Revengers, vou falar também. Boku no Hero, vou falar. Tudo ao seu tempo. Tá bom, galera? Vocês são demais. Não, Tokyo Revengers não. Belo Trader, quais as chances do Luffy ter que encarar o Rob Lute novamente? Ele prometeu caçar a Robin e está cumprindo. Sanji vai ter sua luta, Zoro também e o Luffy também está tendo sua luta. Quem vai pegar o Lute caso ele vá para o ano? Excelente pergunta. Eu não acho que o Luffy lute com o Rob Lute novamente. Se o Luffy lutar... Não, mano, não, assim, ó, a maioria do canal, se não toda, do canal Mangake é de One Piece, velho. E se tem cara de One Piece pedindo Tokyo Revenger, por favor, cara, os caras tão... Não, que os caras fumaram pra estar em One Piece do nada Tokyo Revenger? Não é possível uma coisa dessa. Não, agora tô apavorado. Pra dar um golpe só pra mostrar como o Luffy está bem acima desses personagens. Na minha mente vem dois personagens, um que remete até ao início do SBS, que é o Soap, e o Chopper, que tiveram seus momentos ali com o Lute também presenciando, ficando com medo do poder dele. O Chopper falando que as frutas carnívoras são as mais poderosas das Zoans, e agora ele podendo fazer totalmente o inverso. O próprio Soap encarando o Lute mesmo, sabendo que não conseguiria fazer nada. Então, dois personagens com grande potencial aí de encarar esse membro da CIPs. E também estabelecerem o nível de poder dele, seria uma luta e tanto. Eu acho que o Lute é forte pra caramba, mas não dá pra subestimar nossos queridos chapéus de palha após o time skip. João Gouveia acha que o movimento do Shanks em 2021 pode ser impedir que o governo e a marinha cheguem em Wano para anexar o país? Vou é terrível, né? Vai chegar lá, véspera de ano novo, aí ele vai colocar o Shanks fazendo um movimento, né? Que é só um movimento de cabelo só, e aí vem 2022 e nada. O homem do cabelo... Como é que o Oda fala isso e não coloca nada do cara? Estamos no final do ano já. Mas isso que você falou, sendo sincero, com o último acontecimento, os navios da marinha indo para o ano, faz muito sentido acontecer. Faz muito sentido. Eu adoraria ver o Shanks parando uma frota inteira de navios do governo mundial, impedindo eles de irem atacar o ano e mostrando mais do seu poder. Então... Sendo bem sincero, eu consigo ver isso acontecendo. Acho que você fez uma previsão e tanto aqui. Se apostarem comigo agora, eu falo, é isso que vai acontecer. Eu adoraria que isso realmente... Porque aí o Shanks também já meio que declara guerra ao governo e já sabemos mais ou menos de qual lado ele vai estar. Pelo menos, não é do lado do governo mundial, visto que ele foi conversar ali com Gorosei. Seria interessantíssimo isso. Eu adoraria ver isso acontecendo. Não acho que o Shanks caiba dentro do país de Wano. É um país muito pequeno pro tanto de monstro que já tem, mas ele impedir, o que ele faz, impedir as pessoas de chegarem no lugar, ele impediu o Ace, impediu o Kaido, agora pode impedir o governo mundial também. Isso tornaria as coisas muito mais misteriosas e poderíamos ter um vislumbre do poder de Shanks o Ruivo. Luan Santos Gonçalves. Eu comentei umas paradas muito interessantes sobre o Shanks e aquela ideia dele parar o Kaido na época de ir pra Marineford, cara. Que, mano, cara, o Shanks, ele tem muita informação sobre muita coisa que acontece. Ele meio que sabe, principalmente em relação ao Barba Negra, eu acredito que ele saiba quais são os passos, entendeu? Pela inimizade que eles já têm aí do passado e pelos conflitos. E eu acho que quando ele foi pra proibir o Kaido, eu acho que foi o que eu comentei, acho que foi no vídeo do manga aqui da outra review, se eu não me engano. Cara, ele foi com a ideia de já saber que provavelmente o plano do Barba Negra, se duvidar, era pegar a Akuma no Mi também do Kaido. Tanto que foi por isso que ele foi e proibiu o Ace de fazer tudo que fazia, porque era um plano de fazer ele levar pra marinha, porque sabia que o Barba Branca iria lá salvar o Ace, e com isso o plano do Barba Negra conseguiria se concretizar. E por isso, já que ele não conseguiu parar o Barba Branca, ele foi parar o Kaido também, porque poderia ser mais um adicional do plano do Barba Negra que poderia dar certo. E acredito que, se duvidar, possa ser algo que vai acontecer agora em um ano. Talvez não em um ano, quando eles chegarem na cidade lá que eles estão levando a ilha, alguma coisa assim. Quem sabe poderia aparecer até, quem sabe, aí um... É que não tem espaço, acho, pro arco de Wano, né, cara? Mas...
quem sabe, né, um Barba Negra querendo pegar uma Akuma no Mi do Kaido durante a derrota, e por isso o Shanks teria aparecido anteriormente, não sei, mas tem muita coisa possível aí. Que Laugh Tale pode estar dentro da Reverse Mountain. Lodestar, a suposta última ilha, apontou para uma outra ilha, justamente após ela está o outro lado da Red Line, que coincide com a Reverse Mountain. Só colocando aqui umas aspas. Lodestar é a última ilha do Log Pose, não a última ilha da Grand Line, que é Laugh Tale, tá bom? Então, só para não gerar essa dúvida aí, as pessoas podem acabar confundindo o Lodestar como sendo a última ilha. E não, tem mais uma. Pode estar dentro da Montanha Reversa? Olha, o X sempre marca o local do tesouro, não é verdade? Então por que não o Oda já colocar na sua cara que o X marca a localização do tesouro One Piece? O Oda ele nunca desenhou muitos detalhes assim do mapa da série e tal, mas isso ele sempre deixou em evidência, que a entrada dos Blues continha esse X. A minha grande questão sobre isso é como Roger entrou. Então o grande X dessa questão... Pode estar? Pode. X marca o tesouro. Ótimo indício. É como ele entrou dentro da Montanha Reversa. Cris Nego Drama. O que eu acho das supostas mentiras do Sop, na verdade, seria uma visão do futuro no qual ele não tem um domínio e interpretação clara do que é. Meus amigos, sendo bastante sincero, depois que Oda resolveu explicar o que é a intimidação do Zoro com o Haki e as chamas do Sanji com Lunarians, isso supostamente, né? Mas ele resolveu explicar essas coisas, por que não também explicar o que são as mentiras do Sop? É somente uma parte da construção do personagem ou tem algo maior? Aconteceu com dois personagens, com Sanji e com Zoro, ao qual tínhamos essa coisa de é atrito, é do Sanji, ele só cria. O Zoro, a intimidação dele, só tem essa aura intimidadora, não é nada demais. Por que não com o Sop? Faz total sentido. Temos a Madame Charlie, que consegue prever o futuro e não sabemos exatamente o que é esse poder dela de prever o futuro. Temos o Shanks, que sabe acontecimentos futuros, convenhamos. Ele sabia que ia acontecer algumas coisas bem ruins com o Ace, e não só esses prenúncios, o Chapéu de Palha com o Luffy, entenderam? Parar o Kaido. Então de repente eu acho que seria muito overpower, uma visão do futuro que possa ver muito à frente no futuro. Muito à frente no futuro. O Katakuri, que é um especialista, pode ver, sei lá, cerca de 5 segundos. Eu acho que é uma coisa mais de construção, pra dizer a verdade. Eu acho que é tipo assim, o Oda não tem o planejamento de botar um personagem que consegue ver tanto assim no futuro, como se fosse uma decisão do personagem fazer isso. Eu acho que é só uma construção realmente dos personagens e da obra, porque assim mostra que os acontecimentos do passado não são só acontecimentos por ocasião, eles também refletem alguma coisa lá no futuro, como por exemplo, é como se fosse um destino por trás de todos os acontecimentos, um destino que fizesse um significado para a solução final de tudo. Por exemplo, quando o Shanks corta o braço do Kid, quando o Shanks tira o braço do Kid, seria uma coisa que lá na frente seria um ponto positivo pro Kid, e não foi simplesmente algo vago acontecendo, entende? Eu acho que é meio que isso daí, pra dizer a verdade. Eu não acho que uma visão, acho que isso não aconteceria. É muito apelão e eu acho que o Oda não poderia nerfar uma coisa dessa. Não tem nem como adicionar. Não vejo isso sendo adicionado de uma forma interessante ou sendo legal. Tá bom? Isso geraria aí uma brecha que poderia se tornar um Deus Ex Machina e quem sabe alguns furos exatamente. poderiam surgir. Então o Oda tem que ser bem cuidadoso quando se mexe com essas coisas de prever o futuro. O Sop, com visão do futuro, seria perfeito, visto que ele é um atirador proeficiente já no haki de observação. Tá bom, galera? Eu não consigo descartar. Se fosse, sei lá, alguns capítulos atrás, onde essa coisa do Zoro e do Sanji não tivesse sido exploradas pelo autor com as explicações que ele vem dando, eu falaria, não, cara, esquece essa coisa de ver o futuro 1 bilhão de anos à frente. Mas o Oda tá canetando tudo aí, então não duvidem de nada. Eu ainda diria pra esquecer, velho. Eu não acho. Sop. Eu acredito nisso? Não acredito. Mas continua aquele pezinho atrás de não poder afirmar e falar, não, eu garanto que não vai acontecer. Pode acontecer sim. Marcinho Galdino, o que aconteceu com o Bellamy? Ele se juntou à frota dos Chapéus de Palha? Não, o Bellamy ele se aposentou. Atualmente ele desenha Jolly Rogers e faz bandeiras. Caralho. Interessante, né? Muitos dos desfechos de diversos personagens da história de One Piece são mostrados nas histórias de capa. É sério, como o Johnny e Osaka. Sabe os amigos do Zoro lá no começo lá da série? Então, eles viraram pescadores. Se vocês quiserem depois eu posso fazer
um vídeo sobre as histórias de capa que mostra desfecho de grandes personagens, vários personagens da trama e do que eles estão fazendo atualmente. Bellamy é um deles, ele virou o desenhista. Tá fazendo Jolly Rogers, Bandeiras Piratas. Legal, né? Rafael RDG, tem chances do Luffy ter uma segunda fruta? Meu amigo, existe uma discussão na fandom. Vocês sabem que a fandom só tem doido, né? Vocês estão nela, só tem maluco. Mas existe uma discussão, uma teoria de que talvez o Barba Negra ter duas frutas é pelo fato dele ser um D. Então talvez os D possam ter duas frutas. Barba de onde Negra. Tiraram isso? Vozes da minha cabeça. Águas de Lindóia. Mas as pessoas só ligaram que o Barba Negra tem duas frutas. E qual o diferencial? Ele tem um D, então todo D pode ter duas frutas. Luffy pode ter... Não, seria interessante realmente, concordo, seria interessante. Poderia ser, sei lá, um prenúncio de algo que a gente não sabe. Poderia ser simplesmente uma coisa que o Barba Negra conseguiu descobrir, mas outros não sabem. É uma coisa interessante, realmente não tem embasamento para isso ou informações completas. Mas também não existe coisas contra o assunto, já que existe um D que tem duas frutas. Por que não pode ser uma das habilidades a mais que um D possua, né? Duas Akumas no Mi? Quem sabe? Eu né? particularmente não vejo isso acontecendo. Por alguns motivos bem simples de enredo. O Luffy treinou a sua vida. A progressão do Luffy com a Gomu Gomu é muito linda, é muito perfeita. Todo o tempo de treinamento. Aí o Luffy pega uma segunda fruta pra quê? Pra do nada ele começar a usar ela com uma proeficiência muito alta. Eu acho que um poder já está excelente. E o Oda já vem destacando muito mais o Haki do que as Akuma no Mi. Então ele pode criar novas variáveis bem interessantes com as combinações das tonalidades do Haki do que colocando dois poderes em personagens. Eu não gosto, não consigo ver isso acontecendo e realmente acho que esse tabu vai ser relegado apenas ao Barba Negra. E se quiserem talvez ampliar um pouquinho mais isso, o Zebek pode ter tentado fazer algo muito parecido. Tá bom? Não consigo ver acontecendo, mas isso ronda aí a fandom, de que os Ds talvez possam ter só duas frutas e o Luffy conseguiria uma outra Akuma no Mi para enfrentar o Barba Negra. Eu acho que seria bem inútil visto todo o empenho que o Oda vem tendo com o desenvolvimento dos Hakis. Observação futura no arco anterior, agora o Haki do armamento avançado junto com essa infusão do Haki do Rei. Então, um pouquinho difícil acontecer. Eu não apostaria de forma alguma. E é isso, meus amigos. Várias perguntas de má influência respondidas para vocês. Cuidado com as frutas do demônio. Cuidado com o caderninho da morte. Não escrevam nenhum nome lá, porque isso pode acabar fazendo você se tornar uma má pessoa. Tá bom? Mas se você tá aqui, certamente você já é da pior geração. Então, bem-vindo ao vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu por assistirem. Fui. Top, mano, top demais, velho, na moral. Ele sempre deixa fazer mais no final, né, cara? Muito bom, cara, muito bom os comentários dele. Sempre bom ver os SBS, porque tem umas informações aí diferentes sobre outros pontos de vista. Eu até chutei o computador aqui. Outros pontos de vista aí sobre o que acontece em One Piece. Muita coisa legal, realmente. Comentem alguma coisa que vocês queiram adicionar sobre algum assunto, e principalmente sobre o personagem mais forte de One Piece, que é o Shanks. Com certeza, sem dúvida alguma, a gente tem que ter certeza absoluta disso, né? Não tem porque duvidar disso, porque a gente sabe, simplesmente porque sabe. Espero que tenham gostado do meu react. Não esqueça de deixar um like, se inscrever pra dar um apoio. Deixa indicações de vídeos aí nos comentários também pra gente assistir. E até a próxima. Falou!